Bem-vindo, pessoal, a mais uma tarde de estudo, reflexão. Vou passar a palavra, então, à Leirinha, que vai conduzir o estudo da tarde de hoje. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Leila. Todos nos ouvindo claramente? Boa tarde. Alto e claro. Alto e claro. Eu acho que você pode usar o celular da sua mãe até o final agora. E a cores. Está aprovado. Não, eu gosto do meu. Mesmo estando baixo, eu gosto do meu. Você está mais nítida. Eu peço para vocês para me auxiliarem, porque hoje eu estou só, né? Dividindo essa tarefa sozinha. Porque jamais está só. Estamos todos juntos. Porque a Aline teve um congresso, né? De ginecologia, que já estava marcado. E a gente fez os slides juntos, conversamos muito durante a semana. Mas hoje sou eu e vocês, por isso que eu vou deixar vocês assim bem afiadinhos, do jeito que eu gosto. O nosso capítulo de hoje é Jesus e Revolução. E assim, é um capítulo que mexe muito com a gente, como todo o livro de Joana de Ângeles, né? Porque eu acho que esse livro, Jesus e a Atualidade, ele tem por objeto fazer uma transformação íntima. Em cada capítulo a gente vai analisando, vai se analisando. E esse capítulo em especial no dia de hoje, eu acho que a gente vai fazer isso. E eu espero que no final nosso objetivo seja esse, né? Que a gente comece, né, a refletir, a pensar essa revolução que o Cristo pode fazer em nossas vidas. E não é uma revolução que fez há 2000 anos, é a nossa revolução diária que ela tem que ocorrer. Então, para isso, eu queria começar antes da prece com do livro Fonte Viva, o capítulo 5, que eu achei assim que ele é muito propício para o que a gente vai discutir. O capítulo 5, o título dele é Consegues Ir. Começa assim: Vinde a mim, Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28. O crente escuta o apelo do mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão é difícil ir para ele. Aqui, as palavras do mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino, entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito por meio de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma, desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais, aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços, amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecerá de valores imperecíveis e, à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos, pelo trabalho santificante, na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar a verdade, já consegues ir? Vamos fechar os nossos olhos, pedir ao Mestre Jesus, aos mentores amigos, que possam nos intuir nesta tarde bendita de conversa fraterna, que possamos relembrar os ensinamentos do Cristo, possamos estar com os corações abertos para tentarmos compreender, para tentarmos colocar em prática estes ensinamentos, para revolucionar as nossas vidas, revolucionar os nossos pensamentos, nossas atitudes, que possamos compreender que estamos aqui caminhando diariamente, mas que possamos sempre dar um passo a mais,
que possamos sempre lembrar dos ensinamentos do Cristo e que possamos segui-los. Mestre querido, que o teu amor bendito nos direcione hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde, pessoal. O que vocês acharam da leitura, né? Consegues ir? Eu achei, assim, muito reflexiva, porque quando ele fala, né, que o Cristo fala, vinde a mim. Mas será que a gente está preparado para isso? Será que a gente está preparado? Está trilhando o nosso caminho? Então, esse é o nosso objeto da tarde de hoje, que a gente possa ir trilhando esse caminho, possa compreender as nossas dificuldades, e quem sabe a gente possa, de mãos dadas, né, fazer nossa revolução coletiva. Porque eu sempre tive em mente que a gente está junto com um objetivo, né? Não foi à toa que o Adriano saiu lá do Cruzeiro e foi parar na Santa Maria. Não foi à toa que eu que morava no Gama, vim para Santa Maria chorando, não queria ficar aqui de jeito nenhum, e estou aqui e tenho o meu compromisso. Então, todos nós estamos interligados, né? A gente tem essa missão e esse compromisso. Então, é para isso que a gente hoje vai começar a estudar Jesus e revolução. Jesus em ser revolucionário. Adriano, se você quiser começar a passar os slides. Tá bem. Alguém quer comentar o texto inicial do Fonte Viva sobre consegues ir? Quem aí se sentiu apto a seguir? Aí, não, eu tô indo. Não sei para onde, mas tô indo. Ô, Leila. Estamos indo sempre, né? Leila. Oi, estão me ouvindo? Sim, Carlão. Pode falar. Essa mensagem inicial que você leu aí, eu também venho fazendo um estudo no livro do Evangelho de Marcos, por Saulo César. Muito bom aqueles dois livros lá, e no livro do volume 2. E ontem eu estava lendo, ontem à noite, a respeito daquela parábola lá, a história lá do deficiente, que colocaram ele por cima do... Jesus estava em uma casa e eles vieram e colocaram ele por cima do telhado. E ele vem falar para nós a respeito da dificuldade daquele pessoal, daquele deficiente, que ele teve de pedir para que os outros subissem em cima da casa, tirassem o telhado e o colocassem até Jesus. E vem essa questão do vinde a mim, né? Que Jesus falou, vinde a mim. Aquelas pessoas não observaram, não ligaram para as dificuldades que eles enfrentaram até naquela ação. E aí, no final, ele faz essa pergunta: quem está preparado para ir até Jesus mesmo, para subir do telhado e descer em seu colo, né? Então, essa sua leitura de hoje, ela veio muito a calhar com o que eu estava estudando ontem. Era isso. Que bom. E que a gente consiga ir, né, gente? Então, bora lá. Pode passar, Adriano. Vamos, que hoje a gente vai conversar até. Eu comecei com um questionamento, né? A gente optou por fazer um questionamento. O que é mais importante para nós? Os recursos materiais ou espirituais? E para qual damos mais prioridade? Né? Isso é um questionamento que eu acho que todos nós fazemos. Só que muitas vezes a gente não busca a resposta. A gente pergunta, mas assim, com medo da resposta, a gente até fica assim, não, mas é porque não é o momento, né? Deixa para depois. Uma vez eu li numa prova acho que era IBGE, que falava assim, que no final do ano as pessoas falam assim, olha, no ano seguinte eu vou viajar, vou comprar um carro, vou me casar, os sonhos normais, né? De início do ano. E as pessoas não falavam assim, eu vou me melhorar espiritualmente, eu vou me dedicar mais ao trabalho cristão. Ah, se eu costumo frequentar a igreja, eu vou ter um papel mais decisivo, vou ser mais atuante, né? A gente não faz essa perspectiva espiritual. Geralmente a gente faz muita matéria. Eu quero isso, eu vou conseguir isso, eu vou fazer dessa forma, né? Então, assim,
esse é chegado o momento para a gente mudar um pouco as nossas perspectivas, o nosso olhar, a nossa volta. Até na visão do que aconteceu nos últimos 2 anos. Com a pandemia, a gente começou a priorizar mais algumas coisas que muitas vezes a gente não dava valor. Eu, por exemplo, eu tiro que, assim, eu quase não ficava nos fundos daqui de casa, né? E era um lugar que eu gostava muito, mas nunca tinha tempo, nunca dava tempo. Porque saía de manhã, chegava à noite, sábado todo no centro, domingo tinha uma coisa ou outra para fazer. Então, assim, o pouco tempo que tinha, não era de desfrutar. Então, assim, a gente teve que ter uma parada obrigatória nas nossas vidas para que a gente começasse a ter outros olhares. Então, assim, eu acho que é chegado o momento da gente pensar muito no nosso espírito. Hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso, né, no centro, porque a gente voltou com as visitas, a gente voltou com a sopa, e aí tem muito trabalhador que fica assim, ai, não vejo a hora do centro voltar, que eu quero trabalhar, que não sei o quê. Tem trabalho, mas está indo atrás do trabalho? Tem visita, tem entrega de cesta, tem bazar, tem a sopa, a cozinha que está precisando de gente. Então, assim, o trabalho está aí, o chamamento ele é diário, todos os dias. Só que cabe a gente também fazer essa análise. O que eu quero? O que eu estou dando muito valor? Né? Eu acho que a gente tem que aprender a conciliar os nossos interesses e jamais deixar a parte espiritual. Eu tinha muito medo de não me formar, sabe? E aí eu sempre falava assim: olha, depois que eu me formar, o meu sábado vai ser dedicado ao centro. E eu tinha isso, e eu não falava para ninguém, mas era uma coisa minha. E eu falava assim: e se eu não conseguir me formar? Né? E se aparecer outra coisa? Eu falei: não, mas meu sábado vai ser dedicado. Porque assim, eu acho que a gente tem que pensar também no nosso espírito. Chega uma hora que a gente precisa desse reconforto. E nada melhor do que o trabalho, do que o estudo, para fazer essa interligação que a gente precisa com Cristo, né? Esse é o objetivo da religião. Alguém quer falar? Eu achei muito interessante a leitura inicial que você fez aí, Leilinha. Me remeteu àquele capítulo de Jesus e Decisão, em que ela dá o exemplo, né, do jovem que foi, né, arguido lá pelo mestre, né, vem, segue-me, e aí ele pede para sepultar o pai, e, enfim, perde a oportunidade, né, então, essa questão, né, consegues ir, será que a gente está decidido aí, será que a gente está realmente disposto a dar essa atenção, como se coloca na pergunta aí também para reflexão, né, dar essa prioridade para as questões espirituais. E se a gente parar para pensar, o espiritual não é aquela coisa etérea, não é só a comunicação com os espíritos. O que é espiritual é o que diz respeito ao nosso próprio espírito, né? Que é exatamente o foco do capítulo de hoje, que é centrado nessa revolução pessoal, revolução de si mesmo com Jesus. Deveria ser, então, a nossa prioridade, mesmo aí respondendo a primeira pergunta, né? O que é mais importante, os recursos materiais e espirituais? Obviamente, os mais importantes são os recursos espirituais. Mas, uma vez encarnados, até os materiais, nós podemos fazer uso desses recursos e dar uma destinação voltada para a nossa própria transformação espiritual. Então, na verdade, eu acho que eles estão aqui para isso, né? Nós estamos reencarnados para isso, para usar desse recurso material, o corpo, a família, as circunstâncias aqui na dor e tudo mais, usar desses recursos materiais para o nosso progresso espiritual, pessoal, né? Pessoal e os outros que estão ao nosso redor por consequência, mas a gente não pode evoluir os outros, a gente só pode evoluir a si mesmo, né? Então, acho que é por aí. Achei interessante também a pergunta, porque ela é muito pertinente, né? A pergunta que a gente deve fazer sempre, e lembrar que essas duas condições, elas têm que caminhar juntas, né? Exatamente para alcançar um objetivo que é maior, que é a evolução do espírito mesmo. Mas, diante da condição de estarmos reencarnados, nós precisamos da condição material, que alimenta, para poder alimentar também a condição espiritual, e vice-versa, né? O espiritual para poder alimentar o material, para poder auxiliar o indivíduo nesse processo transformativo, né? E realmente, assim, é muito interessante como muitas vezes a gente
ou dá muita importância a um somente, ou dá muita importância a um outro, e na verdade eles têm que caminhar em conjunto, né? Tanto que no próprio Evangelho tem aquela parte lá que ele fala que não, que a gente não deve agir como homem do mundo, né? Mas é utilizar dessa condição, desse recurso para podermos evoluir, né? Porque é da nossa necessidade. Vamos adiante? O capítulo Jesus e Revolução, ele começa a falar do papel de Jesus como psicólogo, né? Como maior psicólogo. E aí eu fui ler vários textos sobre isso, pesquisar. E tem um livro que eu achei que é Jesus, o maior psicólogo que já existiu. E eu fiquei com muita vontade de ler esse livro, porque é um livro do escritor americano, Mark Baker, e o livro já teve 1,9 milhão de exemplares vendidos. O livro é um best-seller. Falei, gente, esse livro deve ser muito bom mesmo. Mas aí, lendo várias coisas sobre Jesus como o nosso maior psicólogo, né? Eu falei assim, gente, e aí eu li algumas sinopses do livro falando que ele pegou alguns exemplos, né, de Jesus, do cotidiano, do que aconteceu, das falas, e foi exemplificando como aquilo faz diferença na nossa vida, né? E aí eu falei assim, gente, realmente esse livro deve ser muito bom. E um dos livros também que foi muito citado foi Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que é de Divaldo, né? Psicografia de Divaldo, de Joana de Ângeles. E aí a gente pegou do nosso livro falando, Jesus sempre agiu na condição de psicólogo profundo. Não importava o revestimento, a aparência, como se lhe apresentavam as pessoas, ou essas se referiam às suas doenças e aos seus sentimentos. E aí, quando eu vi a figura de Jesus, eu falei assim, gente, como Jesus sabia escutar o outro, né? Ele escutava com o coração, ele sabia a necessidade íntima de cada um. É por isso que fez essa associação, né? Jesus e o maior psicólogo. Porque qual o papel do psicólogo? Não é ouvir, não é assim. Porque ele não vai falar você está certo, você está errado, mas é mais te ouvir, saber a sua necessidade para que você mesmo faça essa sua revolução, essa sua melhora. E a revolução que o Cristo sempre falou, a nossa revolução íntima, é a nossa reforma. Porque a morte desse homem velho para o nascimento do homem novo, que é citado em várias passagens. Por quê? Porque a gente está sendo moldado, a gente precisa aprender a ver com os outros olhos aqueles que nos cercam, a não ficar tão apegado às nossas dores, às nossas dificuldades. Então, essa era a maior psicologia do Cristo, né? Para a gente se conhecer e a gente lutar contra as nossas dificuldades. E aí, agora à tarde, eu, né, relendo, pela manhã a gente foi visitar uma pessoa e ela tem 3 filhos, um de 16, um de 2 anos e um de 4 meses. O de 16 anos já é diagnosticado com autismo, o de 2 anos está nos laudos conclusivos, e o de 4 meses fez o teste do pezinho e deu uma alteração. Aí já repetiu de novo e os médicos acham que tem alguma coisa errada com ele, né? Não falaram o que é. Aí eu falei assim, gente, quanta dor de uma pessoa ter 3 filhos em condições especiais, sem condição financeira, sem condição de morar, mora assim numa extrema pobreza mesmo. Que provação que essa pessoa tem, né? E a busca, assim, pelo Cristo, por acreditar que as coisas vão melhorar. E aí hoje a gente foi preencher a ficha e eu perguntei qual era a religião dela. Ela falou assim, olha, eu sou espírita. E eu não tenho vergonha de falar que sou espírita, não, porque a minha tia que me criou, ela era espírita, ela me levava para o centro e eu aprendi muito lá. Tem gente aqui que fala que eu sou macumbeira quando eu falo que eu sou espírita, mas eu não ligo, não, porque eu aprendi muita coisa no centro. E aí, depois que a gente saiu, eu fiquei pensando, como a gente sabe que o amparo sempre vem, né, para que a pessoa seja capaz de suportar essas dores, né, essas provações. Então, Jesus, quando ele age nessa condição de psicólogo, é muito isso,
de nos dar o colo, de saber ouvir, de não julgar. Então, assim, e aí eu comparando, assim, imagine as pessoas que são psicólogas, né? Eu até penso no Léo e na Laila, lendo esse capítulo, né? Porque assim, eita, gente, como é difícil, né? Como foi difícil o papel de Jesus, porque a gente nos vê assim como psicólogo, até quem não tem uma formação acadêmica, mas todos nós, um momento ou outro, somos um pouco de psicólogo, porque vem um, conta uma história de dor, vem outro, desabafa, vem outro, chora, o outro a gente vê a personalidade difícil. Então, assim, a gente vai fazendo essas análises, mas Jesus, ele agia com uma sabedoria, e assim, essa imagem que foi colocada me tocou profundamente, né? Porque é o estender da mão, é você estar ouvindo o outro. Então, eu acho que esse é o papel nosso como cristão, porque não tem como a gente ser cristão e não se colocar no lugar do outro, e não sentir a dor do outro. Então, eu acho que a partir do momento que a gente se diz cristão, a gente está agindo conforme o Cristo. Então, é este o papel que a gente tem que trabalhar nele, que se modificar, para que a gente seja um psicólogo, que a gente seja um ouvinte, que a gente possa ser um irmão, se colocar no lugar do outro, né? Alguém quer falar alguma coisa? Oi, Leila. Oi. Acho que a principal, assim, uma das características, né, que a gente busca, vamos dizer assim, porque assim, o Cristo, ele era incondicional, né? Assim, ele não queria uma fórmula, então a pessoa não tinha que mudar naquele instante. Ele compreendia que tudo é um processo, né? E com o tempo a gente vai percebendo isso, assim, né? Que existem pessoas que vão em busca e que vão ter algum resultado, e existem pessoas que vão continuar por um tempo, né? Então, assim, eu acho que assim, claro que, né, Jesus, né? Então, vamos dizer assim, ele nos conhece profundamente. Mas essa característica, assim, de ser incondicional. Então, ele está ali, independente do que você seja, ou independente do seu processo. Então, ele vai te ajudar na medida que você for permitindo. Então, acho que essa é uma das coisas que chama atenção, né? Vamos dizer assim, ele compreende, ele aceita que cada pessoa tem um tempo, independente, vamos dizer assim, né, se ela vai estar sofrendo ou não, mas ele respeita esse tempo, né? Eu achei interessante isso. Elinha, não sei se o Léo vai topar, mas eu acho que, não sei se todos nós já tivemos a oportunidade de fazer alguma sessão de psicoterapia, de ter essa experiência com um psicólogo ou uma psicóloga. Se o Léo pudesse falar para a gente qual que é o papel do psicólogo, para todo mundo fazer o paralelo aí, talvez, da profissão, né, do psicólogo com a atuação do Cristo aqui, como relatado pela Joana, acho que seria interessante. Você topa aí, Leozinho? Até posso. Estou gripado aqui, mas vamos lá. A gente, na verdade, a psicologia tem muitas vertentes, né? A psicologia humana, vamos dizer assim. Muitas linhas teóricas e metodologias diferentes também. Mas, em geral, acho que ela tocou no ponto central, que é da escuta, principalmente, né? Então, o psicólogo ou a psicóloga tem um papel fundamental, que é de escutar e permitir ao paciente que se escute também, né? Ao seu cliente ali. Então, acho que um grande aspecto da psicoterapia é fazer com que o outro se escute também, porque a partir disso, que ele comece a identificar seus próprios processos, como falou a Laila. E, claro, por mais que o psicólogo não aconselhe diretamente alguns aspectos, ele vai pontuar também, né? Então, muitas vezes, as pessoas até confundem isso, né, de que o psicólogo ele não vai direcionar. Às vezes, sim, né? Dependendo da terapia que se faça, ele pode, sim, apontar caminhos, né? Indicar situações ali, porque, às vezes, as pessoas sozinhas também não conseguem perceber isso. Então, ele precisa indicar, sim, repetir algumas falas da pessoa, né? Mas, centralmente, o ponto fundamental realmente é a escuta, né? Essa escuta sensível, em algumas teorias fala de uma escuta flutuante, que é aquela sem julgamento, né? Sem uma pré-análise, uma escuta que procura identificar as repetições, né? As convergências, as incongruências no discurso, né? Na fala do paciente também. Então, em geral, essa escuta ela vai permitindo mesmo identificar os pontos mais sensíveis, né? Muitas vezes o paciente fala muito e não diz nada, então isso varia bastante, claro, até da abordagem para outra.
mas o ponto central seria realmente esse, em alguns momentos mostrar caminho, sim. É claro que a decisão sempre é do paciente, mas é realmente a gente apontar ali, né, sinalizar as situações para que ele perceba, identifique em si também suas respostas. A gente fica até mais claro para a gente, né? E de reconhecer como Jesus foi, de fato, o psicólogo mais profundo, né? O excelso psicólogo da humanidade, porque ele desempenhou esse papel de forma absoluta, né? De escuta, de percepção das dores individuais, e a cada um ele se dirigia da forma adequada para fazer com que a pessoa, por si só, tomasse as suas decisões, né? Então, nessa explicação do Léo aí fica bem mais claro para a gente traçar esse paralelo da profissão do psicólogo e enxergar o Cristo como, de fato, esse psicólogo profundo, como diz a Joana. Tem um ponto, acho que é importante também para complementar, que é essa questão, assim, de que muitas vezes a gente acha, quando fala de terapia, né, desse processo de autoconhecimento também, para sanar suas dores, traumas, enfim, parece que é algo muito individual, né, da pessoa que sofre e tem que lidar com isso. E muitas teorias já abordam justamente o contrário, né, que esses problemas, essas dificuldades, elas se calcam nas relações, na sociedade, nas questões reais, objetivas, né? É claro que é como a pessoa internaliza isso, lida com elas também, mas são questões reais, né? Então, muitas vezes é um erro também pensar assim que a terapia é um processo só de si, somente sozinho, não é. Você traz para a terapia um mundo de coisas, né? Coisas reais, familiares, da sua história. E no caso do Cristo ainda é o olhar para o espírito, né? Então ele identificava, percebia e sentia aquelas demandas que já também eram de outra ordem, né? Do espiritual, inclusive do que é kármico, né? Das relações do passado também. Então é mais profundo ainda pensar nesse sentido, né? De todas essas questões que carregam junto, né? Com o espírito na sua trajetória aqui na Terra. Obrigada, Léo. Acho que ficou bem claro. Acho que todo mundo agora vai pensar assim: poxa, vou procurar um psicólogo. Vamos lá. Pode passar, Adriane. Lá do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Jesus, em qualquer situação em que se apresenta no Evangelho, é sempre o psicoterapeuta por excelência, o instrutor incomparável, que penetra no âmago do aprendiz com a lição que transmite, o companheiro paciente e generoso, o mestre que vivencia todas as informações de que se faz mensageiro. E aí a gente vê Jesus como esse instrutor, né? Esse que direciona, que ele sabe a dor do outro, mas que escuta, que vê as informações. E assim, pela grandeza do Cristo, a gente vê o tanto de conhecimento que ele tinha, mas muitas vezes ele deixava que os seus próprios pacientes buscassem o seu caminho, a sua cura, fizesse refletir. Igual a questão da parábola lá do semeador, né? Que vai semeando, porque cada um vai sentir um momento diferente. Aquelas terras nada mais é do que os nossos corações, né? Uns já estão mais preparados para ouvir, outros ainda estão muito endurecidos. Então, assim, a gente vai entendendo com o nosso amadurecimento espiritual, que é um amadurecimento mais difícil, a compreender essas circunstâncias. E Jesus, ele já conseguia ver na gente, né? Cada detalhe, cada minúcia dos nossos defeitos, das nossas qualidades, onde a gente precisava melhorar. Quer ver uma situação, a do adultério, né? Da mulher adúltera. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Né? Se fosse hoje conosco, né? Como iríamos agir? Né? Atire a primeira pedra. E você? Como você age, né, diante de uma circunstância dessa, de julgamento, né, de intolerância? E aí o Cristo, ele vem nos mostrar o caminho da nossa melhora. E aí a gente vê o quanto de conhecimento ele tinha. E aí numa dessas lidas eu li assim que às vezes nos sobra conhecimento e nos falta humildade.
Porque muitas vezes a gente sabe muito da doutrina, a gente sabe do Evangelho, de todos os livros de Kardec, de palestras, de cós salteado, mas muitas vezes nos falta humildade. Humildade para mudar mesmo, para falar, não é desse jeito, não era para ser assim, talvez podia ser diferente. Ou o nosso espírito tão de juiz, né, que a gente tem muito aflorado, de julgar, de querer saber como o outro tá, como faz, e muitas vezes a gente se esquiva das nossas obrigações. E aí, quando a gente vê um instrutor comparável que era o mestre, a gente vê o tanto de conhecimento que ele tinha, mas ele não tinha necessidade de mostrar isso. E aí, na hora que eu estava lendo, eu fiz um comparativo com uma pessoa. Eu tenho uma pessoa, amiga mesmo, que eu gosto muito, e ela é uma pessoa assim que sabe muito de direito. Você vai conversar com ela qualquer coisa, ela te dá uma aula, sabe? Não, isso não é desse jeito, é porque não sei quem defende e tal. Você fica olhando assim. Mas ela é uma pessoa muito difícil de lidar, porque ela fala assim de uma forma agressiva com as pessoas, como se o outro não soubesse de nada. E aí umas duas pessoas, assim, por eu ser muito próxima, falou, porque fulano tem um jeito de tratar a gente que parece que a gente é burro. Quando a gente coloca no grupo algum comentário, ela já fala assim, mas como? Que não sei o quê. Ah, não, Leila, que não sei quando suporta. Eu falei, gente, não é assim, é o jeito da pessoa e tal. E eu já conversei com ela sobre isso. Porque muitas vezes a pessoa tem um conhecimento tão amplo e ela tem a necessidade de demonstrar aquilo e ela não sabe o quanto faz mal para aqueles que lhe cercam, né? Porque é isso, Jesus ele tinha um conhecimento tão grandioso, mas ele não precisava mostrar isso, porque ele tinha muita humildade, até no olhar. Então você não se sentia abalado, né? E muitas vezes tem gente que faz isso com você, que você fica até se recua um pouco. E aí quando a gente vê esse instrutor, né? Esse instrutor incomparável que era Jesus, para que a gente possa se espelhar nele, possa, através dos ensinamentos, dos exemplos, que a gente consiga, né, seguir. Porque esse é o verdadeiro seguir ao Cristo, né? E aí a gente tem que se preparar para ir, porque não é fácil, mas a gente já estuda, a gente já lê, a gente já coloca em prática, a gente já consegue analisar as nossas atitudes. Mesmo quando a gente tem uma atitude que não é coerente, a gente já começa a pensar, porque a nossa consciência nos cobra, porque o pouco de ensinamento que a gente ganhou até hoje, ele tem um objetivo, e nosso objetivo é esse, né? Melhorar espiritualmente, é para isso que a gente está aqui, né? Para a gente caminhar de mãos dadas. Então, o exemplo do Cristo como este psicólogo, como esse instrutor, é isso, é nos direcionar. Alguém quer comentar? Leila, só comentar uma questão nesse sentido, é que a gente talvez já tenha até discutido aqui sobre isso antes. Quando a gente fala que Jesus é o grande psicólogo, o grande pedagogo, né, o médico das almas, como ele era tão completo em todas as suas virtudes, a gente usa como adjetivos isso, né? Não é nem como um conceito sobre ele mesmo. Porque o próprio Jesus se dizia mestre, simplesmente, né? Em todos os aspectos possíveis. Então, essa necessidade, na verdade, é nossa de definir Jesus por esses instrumentos, né? Dessa forma, como psicólogo, como pedagogo, como médico, como terapeuta, né? Então, é mais em relação a nós próprios, essa definição, do que em relação a ele, que ele era completo em tudo, em todos os sentidos mesmo. Então, para Jesus, isso são, na verdade, adjetivos, né? Mais do que conceitos sobre quem ele realmente era. É por isso que em uma das nossas aulas, a gente até falou que o único título que ele falava, né, é mestre. Porque, assim, eu acho que consegue abarcar todas essas qualidades, né? Só que a gente, no nosso pequeno conhecimento, eu acho que a gente não consegue nem dimensionar a importância do Cristo, né? Assim, das suas atitudes, dos seus exemplos, porque assim, a gente vive muito o dia a dia, a gente vive muita carne, então para a gente é exemplo quem está ali, palpável, né? Ah, Chico foi um grande homem, por isso, porque assim, está próximo e a gente consegue ver, né? Consegue ter notícias, assim. Então, do Cristo, que tinha essa energia, essa luz, para a gente é até difícil compreender. A gente lê, a gente entende, mas assim, é difícil materializar todas essas qualidades. Eu acho que até por isso
que a gente começa a elencar os títulos. É psicólogo, é o médico dos médicos, né? Talvez seja por isso. Jesus e a psicologia, né? Jesus e psicologia. É Jesus por ser o homem integral. Aí a gente fala assim, gente, este homem integral, um homem completo, né? Límpido na sua transparência afetiva, efetiva, penetrava os arcanos mais profundos do indivíduo, desconhecidos para si mesmo, que se debatia na superfície dos efeitos, sem lograr remontar suas causas. Seu diálogo era rápido e direto, não se utilizava de circunlóquios nem de evasões, não precisava dar meia volta, né? Porque às vezes a gente, para falar alguma coisa, para tentar, né, direcionar alguém, ou se uma pessoa te pede um conselho, uma opinião, você já fica cheio de dedos, com dificuldade, se eu for falar isso, fulano não vai gostar, né? E Jesus, ele era muito direto. Quer vir a mim? Segue-me. Deixe tudo que tens e vem a mim, né? Você vai, o que você vai fazer com os seus talentos, né? Com a sua parte de conhecimento. Então, assim, ele era bem direto nas coisas. Mesmo utilizando parábolas, as parábolas eram o cotidiano das pessoas. Era a forma mais simples de conseguir agregar, né, as dificuldades que eles tinham com o dia a dia. Então, assim, esse homem integral, que é Jesus, ele consegue nos mostrar, através da sua transparência, né, toda a necessidade que a gente tem, essa necessidade de conforto, de luz, de oração, de fé, né? Porque os seguidores do Cristo também mostram a sua fé, a sua esperança. E assim, é muito bonito quando a gente vê que uma pessoa ela consegue se modificar através da fé, através dos ensinamentos do Cristo, né? E aí a gente pode pegar assim, mas Jesus deixou exemplos, mas não deixou nenhuma religião em si. Jesus deixou o cristianismo. O cristianismo não é o espiritismo, não é a igreja católica, não é a igreja protestante. É você ser cristão, você seguir os exemplos do Cristo. E eu acho que isso é o nosso desafio, né? Nosso desafio humano. Chegar, falar, mas eu não sou Jesus. A gente tem essa, né? Mas eu não sou Jesus, porque Jesus era diferente. Porque Jesus podia. Mas se a gente não começar a ver com os olhos do Cristo, a gente não vai se modificar. E essa é a revolução que a gente está em busca. Essa é a revolução do nosso capítulo, que a gente precisa disso, a gente precisa desse pontapé. É isso que eu quero? Porque não adianta a gente estar seguindo o Evangelho, sendo que o Evangelho não está no nosso coração. Eu acho interessante essa frase, que inclusive você deu destaque aí, Leguinha, que também me chamou muita atenção, quando ela destaca que Jesus não só conhecia aquilo que cada um conhece de si mesmo, mas especialmente Jesus conhece aquilo que cada um desconhece de si mesmo, né? Por conta exatamente da sua capacidade, né, de crístico, sua capacidade de apreensão, enfim. Então, por isso ele se dirigia a cada um de forma que, como você disse, né, até mesmo quando ele falava por parábolas, ele era muito objetivo, dava ali uma lição que cabia a cada um acolher por meio do raciocínio, da lógica, com a sua capacidade própria, aquilo que era necessário para que a própria pessoa tomasse a decisão, né, de como agir. Então, é fantástico esse destaque que a Joana faz do Cristo. Sim. Pode passar. É o homem integral, né? Esse homem integral a gente tirou lá da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Vem falando assim: o homem integral conhece a harmonia cósmica e está conscientizado a respeito das suas características. Está consciente do processo evolutivo, da visão sistêmica do mundo. Está consciente de que a manutenção do equilíbrio requer um autoaprendizado, uma autoatualização permanente. Nós estamos em constante mudança.
Hoje a gente já está de um jeito, se a gente ler, refletir, né, ou ver um estudo, ver um exemplo, conversar com alguém, a gente vai, né, se automodificando, aprendendo. Então, assim, a gente tem que estar nessa harmonia com o meio que a gente vive, a nossa busca pela melhora, né? Então, quando eu coloquei lá no início do capítulo sobre os bens materiais e os bens espirituais, era muito isso. É a nossa mudança que a gente tem que ter, esse nosso, como ele vem falar aqui, nosso autoaprendizado. Porque fala assim, eu estava lendo sobre o autoaprendizado e aí eu sempre falo que eu sou muito impaciente. Mas eu fui analisar algumas circunstâncias, eu falei, sabia que eu não sou tão impaciente quanto eu falo que sou? Porque senão eu não tinha feito isso, não tinha ajudado dessa forma, não tinha feito assim. Aí eu falei, tá vendo? Às vezes, quando vem falando desse homem integral, é porque ele aprende a se conhecer. E você se conhecendo, você consegue se modificar de uma forma mais rápida, né? Você consegue saber os seus limites, saber o que lhe impede de progredir. Então, assim, essa manutenção do equilíbrio, ela é necessária a todos nós. E o Cristo, ele vem nos direcionar a isso. Por isso que é tão importante a leitura e o estudo, porque ele vem nos mostrar assim, não, peraí, não é desse jeito, não está assim, não está certo, a minha atitude está errada. E a gente vai analisando as nossas próprias características, né? Que é um processo íntimo mesmo, mas a gente vai mudando, né? E aí eu sempre gostei nas minhas aulas de falar assim que a gente não pode ter a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, né? Pode parar com a síndrome da Gabriela. A gente está para mudar, para se modificar, para pensar diferente. Então esse é o nosso intuito aqui. E esse homem integral é esse objetivo dele se conhecer harmonicamente. O próximo ainda é continuação do homem integral, né? É que a gente dividiu em 2 slides, porque ele vem falar assim: o homem integral está comprometido com o fazer crístico, tentando insistentemente adequar seu viver à exemplificação de Jesus. Não tem como você dizer que é cristão e você não ter piedade pelo outro, e você não ter compaixão, e você não sentir a dor que o outro sente, você não ter empatia, você não ter misericórdia do outro. Ah, tá assim porque quer, tá assim porque merece. E aí? Qual o seu comprometimento cristão, né? E aí, continuando, ele fala assim, portanto, está em ação, né? Está em ação que o homem integral que vive conforme o fazer crístico. Ele está em ação, vivenciando princípios, mudando seu comportamento, elevando ao máximo sua integração com o meio, diminuindo as contradições entre seus valores e o seu agir, intensificando a sua leitura de mundo, porque a gente começa a olhar o outro com um pouquinho mais de amor, né? Um pouquinho mais de bondade, porque é tão difícil a gente analisar a situação do outro, né? Porque hoje eu falei assim para a Lucimara, porque a gente foi visitar uma casa, né? E aí a mulher estava trabalhando e o homem estava no bar. Aí eu falei assim, ô Lucimara, a gente nem pode julgar ela, né? Pela escolha que ela faz. E ele, a gente vai julgar quem, se não for ela, porque foi ela que escolheu. Aí a gente começou a rir, mas era por causa da situação, né? Aí eu falei, não, mas é porque a gente não sabe também o que está envolvido ali, né? Aí ela falou, ai, nessa hora é tão difícil, a gente tem que fechar os olhos. E aí agora à tarde eu lembrei lá da situação do homem, eu falei assim, mas a gente não sabe os compromissos que tem também, né? A gente não sabe as dificuldades, né, morais de um e do outro para estar naquele meio. Então, assim, quando a gente vê esse homem integral que está com o compromisso de seguir o Cristo, é mudar mesmo essas opiniões. Porque não tem como você ser cristão e você achar que o outro tem que se ferrar, que o outro está onde merece. Não tem como. Onde fica o seu olhar cristão nessa situação? Oi, Leila. Pode falar. É interessante também nesse trecho que você recortou, porque ele traz uma condição bem clara, né? Dentro daquilo que a gente vivencia hoje como espíritos encarnados, né? E ele coloca nisso logo nessa frase que você deixou em destaque, que a gente tem que se adequar. O se adequar é exatamente
galgar passo a passo, né, cada instante da nossa vida, procurando esse aprendizado para chegar a um objetivo maior, que seria essa condição do homem integral. Mas entendendo a nossa condição ainda que é necessária, como a própria pergunta que você fez logo no início da apresentação, que é exatamente essa condição que a gente tem que buscar a cada instante, ir se adequando, ir se melhorando, percebendo as nossas dificuldades, as nossas limitações, percebendo as necessidades daquelas pessoas que estão junto conosco, né, o nosso próximo, e exatamente a partir daí que a gente vai conseguir esse processo de mudança que é muito maior, né? Tanto que se tem aquele cuidado também no Evangelho de trazer com a mesma pergunta, com a mesma intensidade, é quem é o verdadeiro cristão, ou quem é o verdadeiro espírita, né? E fala que os dois são o mesmo, mas o verdadeiro cristão não é aquele que é perfeito, mas é aquele que busca, que se adequa, no caso, como ele coloca aqui nessa frase. Exatamente entendendo a sua necessidade, a sua condição, mas procurando vencer a si próprio, né? E assim, estando numa condição melhor, realmente seguindo esse exemplo que é maior. Eu estava aqui pensando também naquela fala anterior, quando a gente estava falando da condição do Cristo como mestre, e o mestre é exatamente aquele que dá todo o direcionamento para que o seu discípulo ele consiga se superar e chegar cada vez mais próximo a ele. Por isso que o Cristo tem toda essa condição de trazer esse processo revolutivo que é íntimo mesmo de cada indivíduo, né? Que é realmente essa condição dessa adequação. É porque esse capítulo deixa a gente tão reflexivo, né? A gente fica pensando em tanta coisa. Eu, pelo menos, quando eu estava no começo da semana, que a gente estava lendo, estudando, aí vi um monte de ideia na cabeça. Eu falava, gente, como é difícil, né? Essa revolução, essa mudança, essa adequação mesmo para você seguir, para você ter o cuidado com você, ter o cuidado com o outro. Ainda continuando lá no Homem Integral, ele fala, né, que deve haver uma preocupação da parte dos espíritas em não confundir homem integral com homem perfeito, uma vez que o espiritismo ele não trabalha a ideia de perfeição, mas de aperfeiçoamento como processo, né, que é a nossa melhora, é esse galgar assim de, eu estou melhorando, hoje eu já penso diferente, hoje eu já consigo não julgar os meus semelhantes, hoje eu já consigo amparar quando tem a necessidade, já consigo pelo menos não fazer tantos julgamentos, já consigo estender a mão quando eu posso, já consigo abrir mão de alguma coisa minha para auxiliar aquele que vem em busca de uma ajuda. Então, assim, quando ele vem falar desse homem integral, né, para a gente não confundir com o homem perfeito, porque a gente sabe que a gente não é perfeito, mas a gente está trabalhando para melhorar. E aí, quando a gente está dentro de uma casa espírita, de uma igreja católica, de uma igreja protestante, qualquer religião que for, qual é o nosso intuito? Não é nos ligar a Deus? Porque esse deve ser a nossa meta, né? A gente, essa semana, estava conversando, eu nem lembro qual era o assunto, mas era sobre os protestantes, porque eles têm a ideia que você tem que ter. Você, porque era uma pessoa que só falava em ter, porque a gente tem que batalhar para ter as coisas, não sei o quê. Mas aí esquece muito do ter, lembra muito do ter e esquece do ser, né? Mas será que eu estou agindo corretamente com aqueles que me cercam? Ou é só eu, agora eu posso, eu vou fazer, vou deixar de lado meu pai, minha mãe, meus irmãos, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso ter dinheiro, porque eu vou prosperar. A história era prosperar, né? Que bater na tecla do prosperar. E sem lembrar da parte espiritual. Porque muitas vezes, quando você prospera dessa forma, chega um momento que você sente um vazio. Porque e agora? O que eu vou fazer? O que eu fiz? Né? Qual foi o preço que eu vou ter que pagar? E aí, este homem integral é essa busca, né, de seguir os ensinamentos crísticos. Aí, voltando lá na psicologia, né, eu até pulei esse slide porque eu já falei das parábolas, né? E assim, eu vi nesse livro de Joana que ela cita várias vezes os exemplos do Cristo por meio das parábolas, né? E aí muitas vezes eu ficava sem entender, assim, porque eu sei que o uso das parábolas era para facilitar
o entendimento, que tinha que falar conforme a necessidade do povo. Mas aí ela dá uma explicação muito boa aqui, porque ela fala assim: quando recorria a parábolas ou apresentava contra-interrogações aos fariseus e hipócritas, usava de uma técnica sem paralelo, mediante a qual o farsante se descobria nas suas próprias palavras. Assim o fez repetidas vezes, inclusive com o sacerdote que lhe indagara quem era o seu próximo, narrando-lhe a parábola do bom samaritano e obrigando pela lógica à conclusão. Igualmente, aplicou o método com aqueles que lhe inquiriram se era lícito pagar-se o imposto, pedindo-lhes uma moeda, indagando-lhes de quem era a efígie nela esculpida. Né? Muitas vezes, a resposta está na gente. E a gente não consegue entender isso, a não ser que aconteça assim, algo muito relevante, algo assim que dá uma sacudida em você, para você pensar assim: eita, era assim mesmo. É igual a história da vaquinha, né? Que um dia desse a gente estava comentando que a gente muitas vezes fica assistindo as pessoas por um determinado período sem ter uma limitação de tempo, e as pessoas acabam acostumando. E aí a gente fala da história da vaquinha, né? Que a família tinha a vaquinha lá, e aí a vaquinha dava só o leite e a família lá. Até que a vaquinha foi pro desfiladeiro lá, ficaram sem a vaca, e rapidinho eles tiveram que tomar outras atitudes, né? Plantar, fazer outras coisas. Então, muitas vezes, a gente precisa desse sacode, né? E aí, quando ele usava as parábolas, né, pelo próprio questionamento, a gente chegava a uma conclusão. As pessoas chegavam a uma conclusão, né? Porque, igual ele falou, quem é o bom samaritano? É aquele que ia para a igreja, era aquele que se dizia um cristão, ou foi aquele que ajudou? Né? A própria resposta estava ali nas atitudes. E aí, muitas vezes, a solução dos nossos problemas está na gente. E aí a gente não percebe isso. Então, é por isso que Jesus, na sua forma bem didática, através das parábolas, né, ele conseguiu exemplificar. Alguém quer complementar? E essa parte destaca bem aquilo que o Léo comentou, né, Lelia, de que o psicólogo não só tem o papel de ouvir o paciente, mas de fazer o paciente se ouvir. E era isso que ele, próprio Cristo, no caso, fazia, né? Ele fazia com que a pessoa que, às vezes, ia trazer um questionamento para ele, assim, malicioso, capcioso, a própria pessoa trazia a resposta para o questionamento dela. Ela externava, né, verbalizava a resposta que ela queria colher do Cristo, ela mesma dava para si própria. E as parábolas ajudavam muito nesse processo, inclusive, de outras pessoas. Aí não por conta da malícia, né, mas por conta, às vezes, da maturidade espiritual. As parábolas ajudavam as pessoas, e ajudam até hoje, né, a compreenderem o que elas precisam fazer, sem precisar que o Cristo diga, faça isso ou faça aquilo. Ele trazia a imagem, trazia a lição, o contexto, e aí cada um com a sua capacidade peculiar, né, do momento, ao ouvir aquela história, tira a conclusão que está capacitada para tirar, e assim agir da forma como julga ser melhor que haja, né? Eu também achei interessante esse trecho, porque mostra muito essa condição que a gente tem que parar e refletir diante das situações que a vida nos propõe, né? Fazer essa reflexão é exatamente essa condição, buscar a condição do entendimento. O que eu quero com isso? Realmente, o que isso faz diferença para mim? Será que isso realmente está me auxiliando? Será que está mudando a minha vida? Porque é o mesmo exemplo que o Cristo fazia, é a mesma coisa que o Cristo fazia, né? Ele trazia a condição, mas deixava que a pessoa buscasse a resposta. O indivíduo buscasse a resposta. E com a gente também é desse jeito dentro do nosso processo evolutivo, dentro da nossa condição reencarnatória. A gente tem que buscar a resposta porque a gente já sabe o que é, o que fazer, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo mais próximo de nós? Então a gente vai buscando essas respostas, porque isso vai ser o fator transformador. Porque o fator transformador é exatamente essa condição de você entender a condição que você tem, mas você buscar fazer com que ela seja diferente para você.
Então, é uma condição ainda que a gente tem que tentar compreender realmente, e através desses ensinamentos, do que é trazido para nós, buscar realmente essas respostas, né? Hein, Leila? Oi. Só complementando aí do que o Robson falou, né? Que, na verdade, o buscar a resposta, talvez eu acho que é dar a resposta, né? Porque a resposta, nós já sabemos qual é a resposta. Para todas as perguntas e para todas as situações. A dificuldade que a gente encontra é justamente aceitar essa resposta. Porque nem sempre, ou na maioria das vezes, né, essa resposta e essa ação que nós temos que tomar para compreender essa grandeza do Cristo, é preciso que a gente abra mão de muita coisa. Então, quando você abriu o estudo com aquela mensagem e abriu o estudo também com aquela pergunta, desde lá nós estamos indo trabalhando e sempre eu, pelo menos, né, sempre lembrando daquela pergunta, né? O que é mais importante? O lado espiritual ou o lado material? Né? Claro, o lado espiritual é o mais importante, mas aí a gente faz a pergunta que você fez na mensagem. Nós estamos prontos para ir até essa resposta, para ir até essa questão espiritual? E é por isso que nós ainda continuamos com muita dificuldade, indo e voltando, muitas das vezes trazendo as mesmas dificuldades, justamente por essa situação, que nós não deixamos nos levar muito para o lado material, como você acabou de dizer, do ter e não preocupar com o ser, e nós esquecemos de dar essas respostas que nós temos, todas elas, e nós esquecemos de dar essas respostas para nós mesmos, porque essa revolução ela é feita dentro de cada um de nós, e ela precisa que a gente, é preciso que a gente encare essas respostas, encare essa visão que nós temos que ter de realidade, né? Do que realmente nós precisamos. Nós sabemos do que realmente nós precisamos, mas é preciso que a gente encontre força, que a gente encontre essa confiança no Cristo, para que a gente possa realmente conseguir superar as dificuldades que nós trazemos e dar as respostas que nós precisamos dar a nós mesmos, né? Claro. É isso, né? Mas a gente falando assim parece ser tão simples, né? Mas a gente vê que é uma revolução, mas uma revolução que já começou, né? A partir do momento que a gente decidiu frequentar uma casa espírita, eu estou falando pelo nosso grupo, não em humanidade, né? Falando do nosso grupo, restrito ali. A partir do momento que a gente decidiu estudar, mudar os nossos conceitos, aprender um pouquinho, colocar em prática, então a gente já começou a nossa revolução. E muitas vezes essa revolução vai causar dúvidas, vai causar dores, vai causar dificuldades. Então a gente tem que estar pronto para isso. Então, quando a gente aprende que o nosso caminhar ele é passo a passo e que a gente está no caminho certo, que a gente pode progredir, pode melhorar, isso nos dá até um alento, né? Não, vamos adiante, a gente está fazendo certo. O Cristo agiria assim, não, então, os exemplos são esses. A gente está no caminho certo de seguir. E aí, quando fala que Jesus usou as técnicas, né, sem paralelo, para nos direcionar, a gente tem aí os exemplos dele para seguir. Né? Não precisa de mais nada. Então, é a gente se colocar neste lugar mesmo. E aí, no slide seguinte, a gente pegou as frases do livro e aí a gente queria comentar. Não é esse? É. A gente queria ir comentando de uma por uma, porque assim, Joana foi tão didática, porque ela falou assim, tudo que faz parte de acolher e da psicologia também. E aí, se a gente puder ir comentando uma a uma, as que derem, que tiverem interesse, senão a gente vai pulando, né? Começa assim, Jesus e acolhimento. Era para com os sofredores, porém,
que ele mantinha a mais correta psicoterapia de que se tem conhecimento. E aí, quando eu li isso aqui, eu falei assim, é por isso que está escrito lá, né? Vinde a mim os que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque fala que o Cristo era para quem precisava de médico, que o médico é para quem está doente, né? Para essa necessidade. E naquele momento, toda a humanidade estava adoecida, não que agora não esteja, né? Mas que a gente está vendo o nosso progresso, que a gente caminha para isso. Os nossos degraus de evolução, a gente está conseguindo subir devagarzinho, pelo menos meio, né? Mas a gente está conseguindo. Então, é isso que vem falar, né? Que ele tinha esse cuidado para com os sofredores. Não recorria aos sonhos dos seus pacientes para descobrir-lhes o inconsciente, os seus arquivos, as suas sombras psicológicas. Porque muitas vezes a gente quer desvendar, né, o que a gente sente, o que a gente foi. Eu vejo que, às vezes, a gente fala assim de espiritismo para algumas pessoas. Ai, mas eu queria tanto saber o que eu fui no passado. Ah, não, eu devo ter algum problema com a minha família, porque eu sofro tanto. Acho que se eu soubesse eu já ouvi várias pessoas falando isso. Se eu soubesse o que tinha acontecido no passado, eu acho que ia ser muito mais fácil, né? E aí, no livro, ela fala que Jesus, ele não precisava recorrer aos sonhos, né, dos seus pacientes para descobrir o inconsciente, porque ele conseguia ver na essência do ser a sua dor, a sua dificuldade, né? E eu acho que é aí que entra um pouquinho do papel dos psicólogos, né, para tentar auxiliar as pessoas a se descobrirem, né? Porque, na verdade, todo mundo sabe o que lhe aflige, os seus defeitos, as suas dificuldades, mas muitos não querem enxergar. Então, o papel, né, é mesmo mostrar, ouvir, direcionar. E este era o papel de Jesus e esse acolhimento que ele dava. E aí, em seguida, não administrava os medicamentos usuais ou outros de complicadas fórmulas, né? A gente não vê assim, falando, tome isso, faça isso. E aí, quando eu estava lendo essa parte aqui, eu lembrei daquele conto de Chico, que ele pegou, que a mulher não tinha dinheiro para comprar o remédio, e aí ele mandou picar a receita, né? Cada dia engolindo um pedacinho da receita. E aqui vale muito a fé, porque a gente lembra da mulher hemorrágica, né? Que ela só pediu para tocar nas vestes do Cristo. Porque, assim, a gente tem que saber conciliar a parte da medicina convencional e a parte espiritual, porque os dois são complementos. Não adianta também você falar assim, não, mas eu já estou indo para o centro, eu não preciso tomar remédio. Não é isso. A gente tem que fazer este casamento, né, do espiritual com o usual, para que consiga um resultado. Mas muitas vezes as pessoas falam, não, eu já estou tomando remédio, não adianta eu ir para o centro, eu faço tratamento há anos e não vejo melhora, mas aí vai da sua necessidade, do seu merecimento, como está sendo a sua evolução. E aí por isso que quando ele fala que Jesus era acolhimento e ele não utilizava os medicamentos usuais, porque naqueles instantes, aqueles que estavam ali, eles conseguiam ser acolhidos com a sua palavra, com o seu magnetismo, e aí não transferia para os seus familiares o peso da culpa, da hereditariedade e dos fatores econômicos. E aqui a gente vive muito a atualidade, né? Que as pessoas falam assim, mas a culpa de eu ser infeliz é da minha mãe, que nunca não teve dinheiro, sempre a gente passou necessidade. Eu tenho um parente assim próximo, que ele é um evangélico fervoroso. E aí ele conversando, acho que era com o pastor, por causa das dificuldades que tinha, né, de relacionamento. E aí eu creio que o pastor não falou isso, mas ele disse que o pastor falou que a culpa era da mãe dele, do pai, porque eles nunca tiveram dinheiro, nunca conseguiram ter uma vida boa. Aí hoje em dia, e assim, a pessoa tem casa, tem carro, tem emprego, é servidor público, só que não vê o tanto que a vida foi grandiosa com ele, sabe?
acha que a culpa foi do pai e da mãe, que nunca deu amor, do pai e da mãe, que quando eram pequenos passavam dificuldades. E aí começa a transferir as suas dores atuais para um passado que podia ser trabalhado, que não podia mais ter esse peso na sua vida. E aí, por isso que Joana vem falar, né? Que Jesus, ele acolhia, independente da situação daquele que estava ali, e não colocava o peso, você está assim sofrendo porque você leva a culpa, porque a sociedade aqui é cruel. Então, assim, para a gente conseguir fazer essa análise, né? Para a gente trabalhar. É difícil? Eu estava até lendo um cardzinho essa semana falando assim, não é porque você teve um pai ausente que você não pode ser um pai amoroso. Não é porque você teve um pai alcoólatra que você tem que beber. Não é porque quando a gente quer, a gente modifica o nosso ciclo. E quando a gente tem o conhecimento, fica muito mais fácil, né, de ser modificado. E aí, quando a gente fala de Jesus e acolhimento, né, Joana vem lá e fala assim, amava-os, transmitindo-lhes segurança e auxiliando-os a redescobrir as potencialidades latentes e abandonadas. Quantas vezes a gente esconde as coisas de nós mesmos, né? Mas eu sou uma pessoa amorosa. Não, eu sou uma pessoa endurecida, eu não gosto de carinho, não gosto de abraçar ninguém, não posso demonstrar o que eu sinto, senão eu vou ficar uma pessoa, vou mostrar fragilidade. Então, Jesus conseguia transmitir essa segurança para aqueles que se aproximavam. Então, é essa segurança que a gente tem que buscar no Cristo, no nosso caminhar. E aí despertava neles uma visão nova da existência, amparando-os naquele instante, não, porém, impedindo que prosseguissem conforme o desejasse. Aí, esse conforme o desejasse aí é o nosso livre-arbítrio, porque muitas vezes a gente fala assim, olha, fulano, não pode fazer isso, não é desse jeito. Mas eu quero, eu vou, que não sei o que, né? E segue o rumo. Por quê? Porque você tem essa possibilidade de escolha. E isso acontece muito nos filhos em relação aos pais, né? Porque os pais ficam, não faz isso, é errado, que não sei o quê. A gente visitando uma casa de uma mulher hoje, ela falou assim, porque a filha tem 21 anos, já tem 4 filhos. E aí ela fala assim, minha filha, é tão difícil, porque assim, a gente como mãe dá conselho, mas se a pessoa não quiser ouvir, fica difícil. E aí, o Cristo, aqui Joana fala, né, que o Cristo, ele despertava neles uma visão nova da existência, que eles podiam ser diferentes, podiam agir diferente, amparando naquele momento, mas cada um era livre para seguir ou não. É igual a gente pode seguir os ensinamentos do Cristo, pode fazer a leitura, pode fazer o trabalho, mas cabe a cada um de nós saber até que ponto que a gente vai, né? E aí jamais se lhes impôs. Falou, você tem que seguir porque é assim. Então, assim, deixou bem livre. E nós somos seres livres para a gente tomar as nossas decisões. Então, assim, eu acho que quando a gente se baseia nos ensinamentos cristãos, a gente consegue decidir de forma melhor. Quando a gente fala, e se fosse desse jeito? E consegue fazer uma análise até mais aprimorada, assim, das nossas atitudes mesmo, né? Mas e se eu for? E se der errado, né? E não é desse jeito. Peraí, eu tenho que ajudar, não posso ajudar, né? Eu acho que esses questionamentos vão acabando nos moldando, nos auxiliando, para que a gente consiga saber como ir. Agora, a gente vai lá na parte de Jesus, que ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Que está lá em João, capítulo 14, versículo 6. Porque Jesus mostrou este caminho, né? O caminho do ensinamento. Então, assim, como é essa nossa revolução que a gente está trabalhando diária, Joana coloca lá que ele era revolucionário por excelência. Estabelecia a luta de dentro para fora. Porque é muito mais difícil a gente começar nas nossas atitudes, né? Nos nossos pensamentos,
né? A gente se policiar, a gente agir de uma forma diferente. Então, o Cristo, ele mostrou o caminho que a nossa luta, ela tem que começar a ser interna, é a nossa reforma mesmo. E é tijolinho por tijolinho, lá ali, quebrando, com dificuldade, insistindo, remendando. E aí a morte do homem velho e o nascimento do homem novo, que foi o que eu falei do começo, que é a nossa revolução interior. Ele oferecia a contribuição do primeiro passo. Os demais pertenciam ao candidato, que os deveriam dar. Porque ele não pega você no colo, né? E não, você não vai sofrer. Não é isso. O seu caminho está ali. Mas você pode modificá-lo, você pode fazer diferente, né? Ele sabia também que o esforço era árduo e só a perseverança, o tempo e o trabalho levariam à vitória. Assim, ele não se irritava e nunca se impacientava. Então, a gente sabe que não adianta hoje, agora à noite, a gente fazer uma prece e falar assim, olha, a partir de hoje, morreu, né, a Leila antiga e vai nascer uma nova a partir de amanhã, meio-dia. Não é assim. É uma coisa que gasta tempo, perseverança, trabalho, né, dedicação, desejo mesmo de mudar, de fazer diferente. Porque assim, não adianta só a gente querer e não colocar em prática, e não tentar, e não ver com outros olhos. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu sou tão bom que não sei o quê. Mas aí quando a gente vê um irmão passando dificuldade, a gente vira a cara, a gente faz de conta que não é com a gente, não procura ajudar, não procura estar presente, não procura pelo menos assim, fulano, você está bem, né? E aí, esse trabalho é um trabalho diário, ele vai levar ao nosso caminho de seguir, mas aí a gente tem que querer, porque o primeiro passo, o passo do Cristo, ele já nos mostrou como faz. Agora depende de cada um. Uns vão chegar mais rápido, outros mais devagar, mas é como se estivesse na estrada, né? Cada um no seu ritmo. Não, eu gostei da especificidade do horário, né? Que a Leila a partir vai se transformar a partir do meio-dia, né? De amanhã, né? É bem específico o horário, né? Porque não dá para ser de manhã, mas é interessante a colocação, por quê? Porque muitas vezes o que a gente espera é sempre isso, né? A gente impõe, a gente coloca assim para nós um horário específico, um dia específico, como você tinha colocado, mas a gente não se recorda que é para já, né? Mas é uma condição gradativa, pouco a pouco, como você colocou realmente. E essa transformação, ela realmente tem que acontecer de dentro para fora, não de fora para dentro. Por isso, a própria orientação do Cristo em relação à paciência, o entendimento em relação à condição do indivíduo mesmo, porque ele tem que compreender para que ele possa realmente mudar, né? Mas foi bem colocada a sua especificidade do horário, achei bem bacana também. O que eu ia comentar é que você falou assim, Linha, hoje vai morrer a Leila velha e amanhã vai ser uma Leila nova. Não é assim. Se a gente parar para pensar, é assim e não é assim. Não é assim no sentido de ser uma mudança radical, profunda, como a Joana coloca, que é a revolução. Revolução, se a gente for procurar no dicionário, significa isso, né? Uma mudança, uma transformação profunda, que causa ali uma ruptura. Mas, se a gente parar para pensar, uma Leila nova, um Adriano novo, uma pessoa nova em nós nasce a cada dia, que a gente reconhece algo que não estava legal e que a gente precisa modificar. Toda vez que a gente erra e se depara ali com uma falha nossa que a gente precisa corrigir, toda vez que a gente aprende algo novo, ali nasceu um eu novo. Então, isso acontece, de certa forma, de um dia para o outro e de um momento para o outro. Basta a gente estar aberto a essa compreensão, a esse aprendizado. E é isso que ele fala, né? É o trabalho árduo, é a perseverança, é o tempo. E assim, só da gente reconhecer que já melhorou um pouquinho, que já está fazendo diferente, aquilo ali é um renascimento, né? É uma revolução interna. Aí muitas vezes as pessoas não veem dessa forma, porque queria que fosse uma modificação instantânea mesmo. Não, amanhã vai ser diferente. E não é assim, vai acontecendo gradativamente, né?
você vai mudando aqui, ali, tentando ver com outros olhos, mas é um trabalho diário. E esse é o que o Cristo nos ensinou, né? Ele mostrou e a gente vai galgando ali, devagarzinho. É porque essa transformação ela tem que ser com esforço, né? Além da compreensão, ela tem que ter o esforço, o se debruçar em cima disso realmente para construir algo. E construir algo é algo que demanda esforço realmente do indivíduo, né? Se superar demanda esforço, demanda perseverança, demanda resignação, né? Exatamente para que haja um processo de mudança. Porque sem esforço não há mudança, porque não há compreensão diante daquela situação, da condição a qual se vive, né? Por isso que a gente sempre tem a opção de transformar pelo amor ou pela dor, né? Que é o esforço mesmo. O Léo tá querendo falar também, desculpa, Léo, a gente pega. Sobre isso também, é que as pessoas confundem a decisão com o processo, né? A decisão de mudança tem esse caráter mesmo ali, mais intempestivo, né? De uma decisão ali para agora, enquanto que o processo de mudança ele é lento, né? Porque traz muitos vícios nossos, traz umas cristalizações do passado muito grandes também, de ideias, de comportamentos também. Então a decisão realmente ela é mais instantânea, né? Que é aquela postura de querer fazer algo diferente. Agora o processo ele às vezes é lento e requer muito tempo mesmo de mudar comportamentos, pensamentos e tentar ser uma pessoa diferente realmente. Fala, Alvécio. E lembrar, né? Sempre, a gente lembrar sempre que cada mudança dessa, né, que o Léo falou aí, cada mudança dessa que a gente faz é um ser novo que surge, é um homem novo que surge. Né, não podemos esperar que essa Leila do meio-dia seja a Leila perfeita, não tem como. Cada mudança que a gente faz, cada coisa que a gente corrige no nosso dia a dia, no nosso comportamento, é um ser novo que nasce. Eu já não sou igual o que eu era ontem, porque hoje eu consegui mudar isso, isso e isso. Então, essa mudança gradativa é que a gente precisa estar sempre lembrando disso, porque a gente cobra muito essa situação que o Léo acabou de dizer, essa decisão de mudar, e às vezes a gente não consegue fazer essa mudança da forma como a gente quer fazer, porque ela tem que ser gradativa, como o Léo disse, né? A gente traz coisas do passado que a gente não tem ideia de quão grandes são essas mudanças necessárias a serem feitas na nossa vida. Então, cada coisinha que a gente muda, cada coisinha que a gente corrige, é um ser novo que nasce. É isso que a gente tem que compreender sempre. E é assim que a gente vai conseguindo degrau por degrau. Quando a gente fala degrau por degrau, é isso aí. É cada dia uma coisa, cada dia uma coisa. E cada dia um ser novo que nasce, né? E a gente tem que acreditar nisso. É isso mesmo. E aí, lá no final, a gente vai ver, pode passar, Adriana, a gente vai ver os ensinamentos, né? O que vem falar para que a gente siga e consiga fazer essa revolução. Que a partir dessa decisão que a gente vai ter, a gente consegue fazer essa revolução. E aí Joana fala assim: se desejas realmente a cura dos teus males, deixa-te auscultar por este sublime psicoterapeuta. Segue-lhe as instruções. Revoluciona-te rompendo com o comodismo. Porque muitas vezes é isso que atrapalha muito a nossa revolução, né? A autoflagelação, a autopiedade, o passado sombrio, renasce de dentro de ti. Se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Abre-te ao amor e ama sem esperar resposta. Essa é a nossa revolução, né? Tá seguindo os passos. E aí, seguindo, para fechar, fala assim: não estás sozinho, pode passar, Adriana. Não estás sozinho na batalha. Ao teu lado, outros combatentes aguardam apoio, qual ocorre contigo. Por isso que eu acho tão importante esse vínculo que a gente tem como comunidade espírita, como grupo espírita mesmo. E ali fala: descobre-os. Não, vou voltar. Não estás sozinho na batalha. Ao teu lado, outros combatentes aguardam apoio,
qual ocorre contigo. Descobre-os e une-te a eles, sabendo, porém, que a tua será a revolução com Jesus, e não contra o mundo, a humanidade ou a vida. É a nossa revolução com Jesus. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi muito bom ver essa revolução, sabe? Que assim, de vez em quando eu acho que a gente precisa de umas cutucadas, até para despertar meio-dia. Está iniciada a revolução. Muito bom mesmo. Mais um capítulo excelente. Acho que é isso. Vamos fazer nossa prece? Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de poder rever teus ensinamentos, de fazer com que possamos despertar em nossos corações, em nosso espírito, a vontade de renovar, a vontade de revolucionar para o bem, para podermos seguir adiante, lembrando dos teus ensinamentos, lembrando sempre do teu olhar de bondade para conosco, para com aqueles que nos cercam, que possamos, Mestre Jesus, pensarmos no quanto podemos ser úteis nesse universo, que possamos auxiliar os nossos irmãos a melhorar espiritualmente, a socorrê-los materialmente. Mestre querido, que a casa de Guilherme Ribeiro seja sempre um ponto de luz, onde possa socorrer os nossos irmãos encarnados e desencarnados, socorrer os nossos trabalhadores que passam por dificuldades íntimas, passam por dificuldades espirituais, materiais, que possam ali, Senhor, encontrar um refúgio para suas vidas. Que o amor do Cristo esteja presente em nossas vidas e na vida de todos aqueles que necessitam. Que assim seja.